Bom dia, boa tarde, boa noite, ilustríssimo aluno. Hoje a gente vai resolver um exemplo de uma conversão do sistema hexadecimal, que é o sistema que nós usamos no dia a dia, para o sistema numérico Maia. Bom, para fazer essa conversão é relativamente simples. Primeiramente, a gente vai pegar o número que a gente pretende fazer essa conversão, que é o número 56.226. A gente vai dividir por 20. Por que por 20? Porque o sistema Maia ele começa como sendo na base 20. A primeira ele é dividido em camadas e a primeira camada está na base 20. E o resultado dessa divisão, eu vou ter um resto 6 e o número 2.811. Agora, a gente vai ter que dividir por 18, porque a primeira e a segunda camada, elas têm uma dimensão de 20, mas a terceira camada já tem uma dimensão de 18. Ela tem uma escala um pouco menor, pouco se sabe sobre a motivação para isso, mas é assim que funciona dentro desse sistema numérico. O resultado dessa divisão é 156, cujo resto é 3. Como essa anomalia para sair para essa base 18 só ocorre nessa camada, todos daqui para frente a gente só vai dividir por 20. Então, nós vamos ter aqui em seguida 7 de resto 16. Então, como é que vai funcionar? Para todos os casos em que a gente for fazer a conversão do sistema hexadecimal para a numeração Maia, primeiro, se esse número for superior a 360, primeiro você vai dividir por 20, depois por 18, e desse número em diante você divide por 20. E aí, dessa forma, a gente já tem como vai se distribuir cada camada. Aqui são, ao todo, uma, duas, três, quatro camadas. Esse sistema, as camadas, elas são de baixo para cima, sendo a primeira camada menor e a quarta camada maior. O resultado no final da divisão vai ser minha última camada. Então, meu quarto nível é 7. Dentro da representação deles, eles representam o 5 como uma barra e bolinhas as unidades, ou seja, 5 mais 2, 7. Já o terceiro nível, o número que eu pretendo representar nele é o número 16. Ou seja, são 3 barras, uma barra para 5, duas para 10, uma terceira para 15, com mais a bolinha, e assim nós temos o número 16. O segundo nível, nós vamos representar o número 3, que dentro da representação maia serão 3 bolinhas. O primeiro nível, vamos representar o número 6, que vai ser uma barra e uma bolinha. Ah, professor, mas eu fiquei um pouco na dúvida, são muitos números, essa questão de você sair do 20 para o 18 e tal, vou ficar meio na dúvida, tem como confirmar se a conta está correta? Claro que tem, a gente vai fazer aqui em roxo para poder diferenciar um pouco. A gente pode multiplicar por cada camada. A primeira camada é vezes 1. A segunda camada é vezes 20. A terceira camada é 360. A quarta camada é 7.200. Sendo que 1 é porque seria 20 elevado a zero, 20 é porque essa camada possui 20 termos, né? A camada de baixo possui 20 termos. O 360 é proveniente do 20 vezes o 18. E o 7.200 representa o 20 vezes o 18 vezes o 20. Se você tiver camadas acima dessa, um quinto nível, um sexto nível, você só vai multiplicando por 20 e você vai identificando o valor de cada camada. Então, se nós pegarmos cada um desses números aqui representados e multiplicar pelo valor de cada camada e somá-los, necessariamente você tem que retornar para o número do qual você saiu. Se esse número tiver retornado, provavelmente a questão estará certa. Se não der o mesmo valor, talvez tenha algum erro na divisão,
ou seja, na hora de você montar os níveis, talvez tenha invertido os níveis, alguma coisa assim, ou mesmo dos números que você está multiplicando na hora de fazer a correção. Então, esse método ele é relativamente simples, você basta se lembrar que primeiro divide por 20, depois 18, a partir daí 20, e se lembrar que os níveis, você sai, o primeiro nível é o que aparece aqui em cima, o segundo nível aparece aqui, e assim sucessivamente, até você chegar no quarto nível, que é o resultado final da sua divisão. Muito obrigado, tenham um bom dia, boa tarde e boa noite, e lembre-se, bebam água.